Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar com um dos maiores filatelistas brasileiros, escritor, jurado internacional, vencedor de 2 grandes prêmios e 28 medalhas de ouro grande, Everaldo Nigro dos Santos. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Everaldo, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Muito obrigado. Everaldo, como tudo começou? Eu acho que nós, seres humanos, temos o gene do colecionismo embutido desde que nascemos. Talvez seja uma herança dos nossos antepassados que guardavam comida para passar o inverno. Eu comecei como criança, como quase todas as pessoas que colecionam alguma coisa. Ia ao correio, comprava selos das últimas emissões, comprava pacotes de selos nas bancas de jornal. Era um acumulador, como a maioria dos colecionadores. Ou não colecionadores, mas acumuladores. E como foi a sua passagem de acumulador para colecionador? Quando você seleciona um gênero ou um tema, você passa a ser, dentro daquele item que você escolheu, que é a filatelia, você passa a ser um colecionador, deixa de ser um acumulador. É uma mudança significativa, porque, por exemplo, você deixa de se preocupar com a quantidade, passa a se preocupar com a sequência, a lógica, a história daquilo que você está fazendo. Uma pergunta ofensiva para um colecionador é quantos selos você tem. Porque põe o título de um acumulador e não de um colecionador. Quando você começa a colecionar realmente, você tenta aumentar o seu repertório cultural sobre aquele tema, o que leva a estudar. Então, essa é a grande diferença entre o colecionador e o acumulador. E como foi a sua passagem de colecionador para expositor? É um pulo grande. Isso já estava adulto. Você começa a se preocupar não só com completar aquele tema, mas num modo de expor a sua coleção. A lógica, a história que você quer contar, com começo, meio e fim, é um pulo bastante grande. Você sabe que, em termos de investimento também, nós sempre somos crianças a vida inteira. O preço dos brinquedos é que muda, né? E aí muda bastante, porque você passa a ter a ambição de competir. De competir envolve ter o melhor. Basicamente é isso. Uma pergunta, você era executivo internacional, tinha 4 filhos, como é que você conseguia conciliar todas essas atividades com a filatelia? Você sabe que o fato de ter mudado de país várias vezes pode dar a impressão que a pessoa fica mais atarefada. Mas, por exemplo, você passa a ter mais tempo para o seu hobby, ou as suas coisas de prazer, porque a sua vida social, por exemplo, diminui bastante. Você passa a ter menos compromisso social, ou seja, passa a poder se dedicar mais a você mesmo. O tempo, embora o tempo seja o único bem que o dinheiro não compra, ele tem que ser gerenciado. Pobre daquele que não gerencia bem o seu tempo, para o seu próprio prazer. E o seu próprio prazer é viver bem. Mário Sérgio Cortella costuma dizer, a vida já é curta, cuidado para que ela não seja também pequena. É uma frase muito inteligente. Desde que você se tornou um expositor, você teve 3 coleções. Em 2000, quando você ganhou a FIP em Londres, a coleção era a tradicional do Brasil. Você pode falar um pouquinho dessa coleção? 3 coleções principais com as quais eu competia, mas tive muitas outras coleçõezinhas paralelas de gosto pessoal. Essa coleção, você entrevistou o Peter Maia, que deve ter explicado que nas competições da FIP, que são competições internacionais, existem 10 ou 11 categorias diferentes. A tradicional é a mais simples. É aquela que você seleciona um selo ou uma série de selos, uma determinada época, e apresenta aquele selo. Você apresenta o selo novo, os ensaios que originaram o selo e algumas cartas ou blocos que caracterizam aquele selo.
Essa é uma coleção tradicional. Eu escolhi, para essa primeira coleção que ganhou o Grande Prêmio em Londres, as primeiras 4 emissões do Brasil, que eram o olho de boi, o inclinado, o vertical e o colorido, para quem conhece um pouco de filatelia. E apresentei parte curiosa desse Grande Prêmio. Eu consegui esse Grande Prêmio sem ter nenhuma das grandes peças, das peças mais caras do Brasil. Os 5 peças com olho de boi mais caras que existem, eu não tinha nenhuma. Isso até foi questionado por alguns após eu ganhar esse Grande Prêmio. Ganhei pelo tratamento da coleção, pela inovação. Depois de Londres, você passou a desenvolver a coleção História Postal do Brasil, que ganhou o Grande Prêmio em Jacarta, em 2013. Como era essa coleção? História Postal é outra categoria da filatelia que concorre separadamente. Na História Postal você não coleciona mais selos, você coleciona convenções postais. Você escolhe uma determinada área postal para escolher, para apresentar. Como, por exemplo, o Correio Interno Brasileiro. E aí você não apresenta mais selos isolados, você apresenta cartas, envelopes. Falo carta porque antigamente as cartas eram o próprio envelope, eram dobradas, né? E não existia envelope. Mais tarde que veio o envelope. Mas uma coleção de história postal, basicamente, é uma sequência de cartas que conta alguma história de um tema que você escolhe. E eu escolhi a história postal do Brasil, usando parte de algumas poucas peças que sobraram da coleção anterior. Isso é permitido, até 10% ou 15%. Depois que você ganha o Grande Prêmio, Depois que eu ganhei o Grande Prêmio, você tem que se desfazer da sua coleção. Você não pode representá-la. Você pode representar, mas é ao concurso, você não concorre a nada. Uhum. Então, normalmente, a pessoa vende. E depois de Jacarta, em 2013... Aliás, isso é muito bom, porque dá chance para quem está começando naquele tema desenvolver sua coleção. Um comentário não tem muito a ver com a sua pergunta, mas a pior coisa que um filatelista pode fazer é doar a coleção dele para o museu. Alguém pode dizer, bom, que egoísmo. Não, não é egoísmo. Quando você doa para o museu, aquele tema morreu. Porque não acontece mais nada, fica lá para sempre, sem evoluir. Mas ele chega a ser desmontado, por exemplo? Não. Os selos vão para cá, vão para lá? Não, no museu ele simplesmente é colocado na parede e lá fica. Entendi. Não dando chance para um colecionador daquele tema completar a sua história. Depois de 2013, em Jacarta, você passou a desenvolver a coleção História Postal Marítima. Você pode contar um pouquinho dessa coleção? Como você diz, também é história postal. Mas não é mais puro Brasil. É uma história postal da América do Sul. Não só história postal da América do Sul, mas concentrada em correspondência internacional da América do Sul. Ou seja, cartas que cruzaram os oceanos. Não trato de correio doméstico de nenhum dos 13 países, nem do Brasil, que era um reinado, parte daquela época. São aí 3 oceanos, que é o Atlântico Sul, que compreende a costa brasileira e a região do Prata, Uruguai e Argentina, o Atlântico Norte, que é Colômbia, Venezuela, as Guianas e Trinidad. Pouca gente sabe que Trinidad faz parte da América do Sul. E a costa do Pacífico. Não esqueça que naquela época não tinha o Canal do Panamá, era por terra. E a costa do Pacífico, que era de mais difícil acesso, que corresponde à costa chilena, a costa da Bolívia. A Bolívia tinha saída para o mar naquela época, a costa do Peru, Equador e parte da Colômbia. Aliás, existem histórias muito interessantes porque a Guerra do Pacífico se passou nesta fase, e onde a Bolívia perdeu a saída para o mar para o acordo entre Peru e Chile. Essa saída para o mar da Bolívia naquela época concentrava-se na cidade de Cobija, que chamou-se La Mar, que também chamou-se La Chimba, tinha vários nomes. Foi um dos maiores portos de exportação de minério do mundo naquela época. E foi devastado por um tsunami terremoto em 1877 ou 5. Uma história muito interessante. Existe relação entre a filatelia e a história? Total relação. Não existe história sem documento. E desta época, a maioria dos documentos são cartas. E
A história do Brasil, por exemplo, ela é o princípio dela, o dia 1, dia 0 dela é o descobrimento do Brasil. Isso só se conhece porque existia uma pessoa se chamava Pero Vaz de Caminha, que veio na excursão do Cabral e que, na volta, escreveu uma carta para o rei Dom Manuel, contando o choque de civilizações que aconteceu quando europeus encontraram índios, ou seja, a mesma coisa que você encontrar um primo seu que você não via há 5.000 anos ou 10.000 anos. Existem frases interessantíssimas e inteligentes do Pero Vaz de Caminha descrevendo a pureza da nudez das Índias, as cores dos índios, a beleza dos índios. Esta carta, aliás, tem uma passagem típica brasileira. Ela tem 13 páginas. O final dela, ele caminha, estraga tudo e pede um emprego para o rei, ele pede um emprego para o sobrinho dele. É lamentável. Coisa típica de nós, brasileiros portugueses. Outra carta interessantíssima que faz parte da história brasileira, e pode-se dizer filatélica, é do Villegagnon, de 1550 e pico, Nicolas Villegagnon, que foi o fundador do Rio de Janeiro. E não Estácio de Sá, como a história nossa conta. Estácio de Sá simplesmente brigou com Villegagnon e o expulsou. Mas existe uma carta do Villegagnon que está no museu aqui no Brasil, que é dirigida ao Duque de Guise, na França, que era o patrocinador dele, que conta a história da formação do Rio de Janeiro. O Forte do Rio de Janeiro foi formado por Villegagnon. Mas os portugueses preferem dizer que foi Estácio de Sá. Da sua atual... Mas deixa eu contar mais... eu não posso deixar de contar mais algumas histórias de cartas de filatelia ligada com a história. A carta que abre minha coleção, que falamos na pergunta anterior, nas perguntas anteriores, é uma carta de 1641, de um jesuíta na Bahia, mandando dinheiro para a Companhia de Jesus, instalada em Portugal. E esta carta é um testemunho do poder que tinham os jesuítas e a Companhia de Jesus sobre a coroa portuguesa. Ninguém mais poderia fazer uma remessa de dinheiro, a não ser que fossem os jesuítas. Esta carta é a primeira carta conhecida em mãos particulares que atravessa o Atlântico. Atrás tem o selo da Companhia de Jesus. Outro exemplo, não posso, tenho que me alongar nesta resposta, porque aliás, eu fiz um livro há 10 anos atrás. Posso mostrar? Pode. Que se chama Documentos Postais na História do Brasil. Poderia se chamar Relação Filatelia e História. Uma outra carta listada aqui, que também está na minha coleção, é da Catarina de Bragança. Lá pelos 1700 e pico, Catarina de Bragança era uma princesa, filha de um rei português. Deveria ser meia feia, porque estava encalhada aos 24 anos. Naquela época casava-se com 15, 16. E o rei teve que comprar um casamento para ela. Comprou o casamento com ninguém menos do que Charles II, rei da Inglaterra. Custou uma fortuna para Portugal. Portugal entregou colônias na África e uma fortuna, não havia cheque, mas uma fortuna em ouro para a Inglaterra aceitar que o rei casasse com a Catarina. A Catarina, como era portuguesa, ela estava acostumada a tomar chá, porque Portugal tinha contatos com a Índia e o chá vinha da Índia. Ela levou o chá para Portugal, para a Inglaterra, de Portugal para a Inglaterra. E o famoso chá inglês foi instalado por uma portuguesa que morou com o rei. Aliás, as más línguas dizem que ela fazia às tardes, lá pelas 4, 5 horas da tarde, um chá das 4 ou 5, onde ela convidava as cortesãs, as amigas dela, para esse chá. Aquela que não aparecia era uma candidata forte a estar com o rei, marido dela, amante do rei. Isso ainda não está comprovado, mas faz bastante sentido. Esta mulher, o rei Charles II morre na Inglaterra, ela fica mais uns anos lá, volta para Portugal, e o irmão dela, o irmão dela era o rei naquele momento, sai para algumas guerras e ela fica rainha temporária de Portugal por alguns meses. Assina uma carta, manda para o Brasil, para o
o governador da província de Minas Gerais, condenando à morte um garimpeiro que estava roubando o ouro da coroa. Não pode ter ligação mais forte entre filatelia e história do que uma carta como esta. Tem mais uma só, vai. Um empregado de um português instalado em Moçambique, na África, catava escravos para despachar para o Brasil. E era empregado de um português que morava em Lisboa. E, numa determinada leva de escravos, ele tinha 200 e poucos escravos esperando um navio chegar, ele começa a escrever a carta dirigida para o chefe dele em Portugal, dizendo que a coisa está muito difícil, que dos 250, 40 morreram só na espera do navio, o atraso do navio causou isto. E, dentre eles o cozinheiro, que foi uma curiosidade, escreve a carta e manda, quando o navio chega, o navio embarca os escravos, que naquela época, depois já tinham morrido 40, sobrou uns 200 e pouco, embarca os escravos e a carta, que vai para Portugal. Os escravos vinham para Pernambuco. Vieram, o navio cruzou o Índico lá embaixo, entra no Atlântico, atravessa o Atlântico, desembarca os escravos em Pernambuco, carrega de açúcar, a carta passa a tal da carta dirigida a Lisboa, passa pelo correio português em Pernambuco, recebe um carimbo único por Pernambuco, significa um trânsito por Pernambuco, e vai com o navio, o açúcar, para o dono dos escravos que mora em Lisboa. Esta é uma carta importante, talvez única nesse aspecto, com um carimbo único e que descreve os horrores da escravidão. Everaldo, considerando toda a sua coleção, quais são os seus itens preferidos? Difícil a resposta. Eu tenho um. Além dessas que eu mencionei, que são cartas que eu gosto muito, tem talvez mais duas. Não, tem uma. Eu vou falar a minha preferida, de coração. É uma carta limpa, grande, num papel espetacular, que sai de São Paulo, no Brasil, é postada com o quarto selo brasileiro, o primeiro selo colorido do Brasil, uma tira de 7 selos, com margens maravilhosas, com uma cor viva, obscena, maior porte conhecido deste selo, e é nada mais, nada menos do que dirigida ao médico do Napoleão III na França. Esta é uma carta. Te mando, se você puder inserir na nossa conversa fotografias, te mando uma foto. Esta é a preferida. Uma outra, vou mencionar uma segunda. A única carta com olhos de boi que passou pelo correio inglês. Sai da Alemanha, sem selo, paga o porte da Alemanha à Inglaterra. Um despachante inglês paga o porte em efetivo da Inglaterra ao Rio de Janeiro. A carta vem para o Rio de Janeiro pelo correio inglês, o maior correio, melhor funcionamento na época. Chega no Rio de Janeiro, um despachante coloca olho de boi, 2 olhos de boi na carta, porque ela é dirigida a Rio Grande do Sul para pagar o porte interno. Esta é a única carta pelo correio inglês, que é o correio mais importante da história, com olhos de boi, que é o selo mais importante do Brasil. Everaldo, qual a importância da escolha do título de uma coleção? É fundamental. O colecionador, quando ele começa a passar a ter intenções de expositor, ele relega o título preciso da coleção para decidir mais tarde. E ele começa a comprar o tema que ele escolheu, sem escolher o título exato. Você pode dizer, bom, eu vou fazer uma coleção de Brasil, Correio Marítimo estou fazendo uma bem específica, entre Rio de Janeiro e Pernambuco. Bom, que título você vai dar a esta coleção? Na hora que você se dá conta, você não consegue material para fazer os 5 ou 8 quadros, você jogou dinheiro fora comprando peças que não vai precisar e deixou de comprar peças que o título comporta, ou comporta e necessita. É importantíssimo o título e é um aviso para o expositor de primeira viagem,
escolha precisamente o seu título antes de começar a jogar dinheiro fora. Quais são os critérios de avaliação de uma coleção exposta em uma FIP? Uma pergunta bem técnica para um jurado FIP. O Brasil tem 5 ou 6 jurados internacionais, eu sou um deles. E pode parecer que o grau de julgamento é bastante subjetivo, mas acredite, não é tanto. Nós, jurados, avaliamos uma coleção baseada em 4 itens. Cada um vale um número de pontos. A apresentação em si vale 5 pontos, dentro de 100 pontos, ou seja, aparentemente não é muito. A apresentação o que é? É a limpeza, se não está muito carregada num quadro, muito vazia no outro, se a pessoa não escolheu um papel amarelo, laranja, se não tem cartas mal colocadas, inclinadas, etc. Isso é apresentação, vale até 5 pontos. O segundo item é a raridade e o estado das peças, vale 30 pontos. Raridade não preciso explicar, em qualquer coleção existe coisas mais raras, coisas menos raras, que todos jurados e colecionadores têm que conhecer. O estado existem 10 peças raras, por exemplo, de uma determinada, com um determinado selo, uma determinada carta, um determinado destino. Existem 10 cartas, uma está maravilhosa, outra está péssima. Se o colecionador tem, entre as 10 conhecidas, a carta mais feia, o estado ele vai perder um pontinho ou outro no estado das peças dentro do item estado e raridade. Um terceiro item mais complexo e mais subjetivo é o tratamento e a importância. O tratamento é aquela história que você consegue montar tendo começo, meio e fim, sem se atrapalhar no meio da descritiva. A importância, que está dentro desse mesmo critério, que vale 30 pontos, vou explicá-la com um exemplo. Se você escolhe o primeiro selo inglês, que foi o primeiro selo do mundo, para o seu tema, esta coleção é mais importante do que aquela que escolhe o correio postal entre São Paulo e Jundiaí, que é um pequeno trecho de um determinado lugar contra um selo que foi para o mundo inteiro. Então a importância é fácil de julgar. Terceiro e quarto item. O quarto item, mais difícil, vale 35 pontos, que é conhecimento e pesquisa que você consegue demonstrar na sua apresentação. Por incrível que pareça, se você pegar 4 jurados e separadamente julgarem uma coleção, você não vai encontrar um deu 95 pontos, o outro deu 80. As diferenças são muitas vezes mínimas. 1 ponto, 2, 3. O que faz a coisa bastante profissional e até matemática, dentro de toda a subjetividade que o item tem. Esses são os critérios. Everaldo, qual é a importância dos estudos filatélicos para um colecionador? A parte que acabei de dizer vale 35 pontos o assunto, a demonstração de conhecimento e pesquisa na sua avaliação de uma coleção exposta. Mas o estudo é a parte mais agradável de todo o colecionismo. O seu objetivo final é como uma viagem. O seu destino final é tal lugar. Mas o prazer de planejar, às vezes, é até maior do que aquele prazer de chegar lá. Neste prazer de planejar é o prazer de construir a sua coleção, que você faz dentro da sua casa, montando, e estudando, e estudando, e estudando. É incrível a satisfação que o filatelista tem na hora que ele consegue montar uma página que seja, onde ele fala: aqui eu reuni o melhor do meu conhecimento, estou mostrando algo inédito e ficou bonito. Este prazer é mais do que ganhar uma medalha lá no final. Triste é aquele expositor que contrata alguém, compra selos, tem dinheiro, compra material e dá para alguém que conhece mais, montar sua coleção, fazer a sua história, montar as páginas, colar os selos, ou colar é uma palavra feia nesse caso, mas posicionar os selos ou as cartas na sua página. Esse é um colecionador que não aproveitou, um expositor que não aproveitou a viagem, ele só chegou no destino para jantar. No meio filatélico existe o jargão padrão Everaldo. Conta um pouquinho sobre isso.
é a obsessão por qualidade. Mas eu vou explicar mais detalhadamente isso. Quando eu comecei na filatelia, eu frequentava um comerciante que já faleceu, Alfredo Albões, lá na Libra Badaró. Todos os comerciantes se concentravam lá naquela época. Hoje, com a internet, existem menos comerciantes com lojas. E ele dizia, rapaz, no mercado imobiliário tem 3 coisas que importam. Primeiro, location. Segundo, location. Terceiro, location. No mercado filatélico, aprenda. Existem 3 coisas. Qualidade, qualidade e qualidade. Aí eu fiquei, aquilo nunca mais me saiu da cabeça. E fiquei chato o suficiente para ser criticado por comerciantes que me traziam algumas vezes coisas até raras, mas de qualidade duvidosa, não falsas, mas não de padrão Everaldo, e eu não comprava. O sujeito vinha consciente que eu precisava daquela peça. Podia até precisar, mas eu preferia esperar uma de qualidade melhor. Passei a ser meio chato. Esse padrão Everaldo aí tem prós e contras. Everaldo, quais cuidados um filatelista deve ter para fazer uma boa compra? Tem que ter referências para qualquer coisa que você vai comprar. E não confundir preço com valor e vice-versa. Se ele vai comprar selos, a referência é o catálogo. Catálogos de selos dão uma noção do valor de cada tipo de selo. Todos os selos estão lá listados. Normalmente os preços de selos de mercado são abaixo do catálogo, mas a qualidade tem um peso muito forte. Quando o selo é um olho de boi, por exemplo, que marca R$1.000 no catálogo, se ele é muito feio, cor apagada, rasgado, margens pequenas, ele não vale 1/3 do catálogo, não vale R$300. Se ele tiver margem gigantesca, cor bonita, sem defeitos, ele vale 3, 4 vezes o valor do catálogo. Então, é subjetivo isto, envolve conhecimento. Se não é selo, o colecionador vai comprar cartas e peças de história postal mais complexas, a base de referência melhor são os leilões internacionais daquele tipo de peça ou de coisas que mais se aproximam daquele tipo. É muito importante, como você perguntou, fazer uma boa compra. O comprador não se entusiasma, o filatelista não se entusiasmar porque a coisa está barata. Vou comprar porque está barato. Isso é coisa de liquidação. Ou, se a peça tem importância fundamental para o título que ele escolheu e para o tema dele, e ele dificilmente vai achar outra, mas está muito cara, ele deve comprar mesmo assim. Não deve deixar passar, porque aquilo faz parte da história da coleção dele. E também porque se passou... Se passou, às vezes não volta mais. O arrependimento... O arrependimento é brutal. E alguém um jurado chato como eu, vai dizer, olha, não tem isso, não tem aquilo. E para fazer uma boa venda? Está perguntando para a pessoa errada, sou péssimo. Péssimo nisto. Eu tive... A boa venda é uma questão do quando fazê-la. Como muitas coisas na vida. Quando vendi a maior parte das minhas peças da primeira coleção que ganhou o Grande Prêmio em Londres, vendi num leilão na Espanha, praticamente só tinha um comprador naquela época para aquele tipo de material, que era material nobre do Brasil. E ele fez o que quis, comprou pelos preços mínimos, algumas coisas não comprou, acabou pichinchando e comprando mais barata depois. Estas peças, hoje, que eu vendi há 20 anos atrás, são vendidas por 5 vezes, 10 vezes mais do que aquele valor, porque existe disputa, existe colecionadores que querem, e basta 2, e este é o quando. Se não tem 2 compradores hoje, é difícil você vender bem. Então eu não sou uma boa referência para isso, não tenho um bom retrospecto. Everaldo, existe falsificação na filatelia? Existe. Tudo que é caro é falsificado. Hoje você tem falsificação de uísques antigos, que existem métodos sofisticadíssimos para reconhecer. Acabei de ler no jornal anteontem isso. Existem carros falsificados. Tem Ferrari, Testarossa falsificada, que alguém comprou inocentemente. Então comprar uma coisa espertizada por alguém é importantíssimo.
Existe uma associação dos experts filatélicos internacionais, sede em Turim. Eu sou um dos membros para a América do Sul. O Peter é outro. São os dois únicos brasileiros nesta associação, credenciados para dar um certificado de expertização da peça, ou do selo. Muitas coisas que já me foram submetidas, eu não dei certificado. Não por ter certeza que era falsa, mas por não ter certeza que era boa. Então, existe sim falsificação. Nessa área, tem uma historinha interessante também. Para cada pergunta sua tem uma história para contar. Existia uma pessoa nos 1920 a 1960, chamada Jean Disperati, gênio. Como todo gênio, a maioria dos gênios são italianos. Ele era italiano. A família dele tinha uma pequena gráfica. E ele começou a falsificar selos. Com uma tal perfeição que uma vez ele morava na Itália, ele mandou um lote de selos dele falsificados, selos da Alemanha falsificados para um comerciante em Portugal. Não sei se era bem intencionado ou mal intencionado. Se era para o comerciante vender como falso ou como legítimo. Provavelmente para vender como legítimo. A alfândega francesa brecou este pacote, por má sorte dele, e disse: isso aqui é evasão de divisa. Olha, esses selos aqui valem uma fortuna. Ele disse: não, são falsos. Foi preso. No julgamento, a polícia francesa pediu a expertização das peças por comerciantes famosos. E a maioria deu como peça legítima. E eram falsas. Ele foi preso. Saiu da prisão, alguns anos depois, vendeu suas máquinas para uma associação inglesa de filatelia, para garantir que nada mais seria feito. Aliás, ele falsificou, existe olho de boi falsificado por ele. São vendidos hoje alguns por mais caro que um olho de boi legítimo, pela curiosidade do fato. Este senhor aí era interessante. Ele, antes de morrer, ele fez um livro de ouro. O livro de ouro era um livro com 263 certificados de expertizadores famosos e credenciados sobre peças dele, todas falsas. Isso inclui a Royal Philatelic de Londres, o Diana, um dos mais credenciados, ou seja, um gênio. Qual é o selo mais caro do mundo? O selo mais caro do mundo é um selo da Guiana Inglesa, um paísinho muito pequeno, quase inexpressivo no mundo econômico, fabricado em 1857, se não me engano, dentro da Guiana Inglesa, porque os selos que eles pediram para a Inglaterra, bem impressos, não chegavam, então o correio de lá se apressou e mandou uma gráfica qualquer fazer o selo de 1 centavo, que era na cor magenta, para porte de jornal, e o selo azul de 4 centavos, que era para porte de cartas. O selo era tão feio, tão mal feito, que o diretor do correio pediu para que ele fosse assinado, rubricado, por um dos agentes. Então todos esses selos são rubricados. 2 ou 3, 7 ou 8 anos depois, nunca se viu um selo desse nos primeiros anos. Um menino chamado Luiz Vernon, na Guiana, em Demerara, na Guiana, encontrou na coleção do tio um selo deste e ficou com a coleção inteira. O tio herdou da coleção, herdou do tio uma coleçãozinha de selo. Como este selo não estava no catálogo, ele vendeu, 2, 3 meses depois, para um comerciante na própria Guiana Inglesa, por 6 shillings. Ou seja, nada, né? 50, 20 reais. A segunda história, o próximo passo deste selo, caiu na coleção, em 1878, na coleção do mais fanático colecionador da história, o maior filatelista de todos os tempos, chamado Barão Philippe de la Relatonnière von Ferrari. Não tem nada a ver com a Ferrari atual. Este homem era um rastelo, bilionário, colecionador e acumulador, com um gênio doentio, comprava tudo. Todos os grandes comerciantes do mundo trabalhavam para ele, angariando peças que ele comprava. Montou a maior coleção da história da filatelia, com quase todas as grandes raridades existentes na filatelia, durante 30 ou 40 anos. Este homem,
as peças que são ex-Ferrari, hoje, têm um valor superior só porque foram dele. E são a grande maioria das peças raras mundiais. Eu tenho umas 2 ou 3. Veio a Primeira Guerra Mundial, que falávamos há pouco, de 1914, e a coleção dele foi, não é confiscada, mas estava distribuída entre um hotel em Bruxelas e o Museu de Berlim. A Alemanha praticamente perdeu aquela guerra. A França, teoricamente como vitoriosa, confiscou esta coleção do hotel em Bruxelas, mais as peças que estavam no Museu de Berlim. O barão aí acabava de morrer. Em 1922, após a guerra, o governo francês teve que vender essa coleção desse Renotier de Ferrari. Era tão grande a coleção que teve que fazer 14 leilões espaçados para conseguir vender toda a coleção dele. A peça mais cara, o selo mais caro de toda essa coleção gigantesca, foi este 1 centavo magenta da Guiana Inglesa, já conhecido como peça única, e foi vendido aí por cerca de $32 mil, um recorde mundial em 1922. Quem comprou foi um outro grande colecionador chamado Arthur Hind, outro acumulador que queria ter tudo. Num leilão, acabou o leilão, ele foi cumprimentado, sabe por quem? Por Jorge V, rei da Inglaterra, que foi o underbidder, aquele que perdeu, que deu o lance até desistir para colocar esse selo na coleção da corte inglesa, da rainha. Não era rainha naquela época, era o rei, esse Jorge, e não conseguiu comprar porque o Arthur Hind conseguiu pagar $32 mil. Ou seja, basta ter 2 compradores com posses. Isso aí ninguém imaginava. O preço inicial era $1.000, saiu por 32. Este Arthur Hind, acho que morreu, e a coleção dele foi vendida em 1940, poucos anos depois. Já aí estávamos na Segunda Guerra Mundial. E esse selo foi vendido para um australiano por $40 mil, ou seja, o valor agregado foi muito pequeno. Veja a importância de vender na data certa. Quem quer comprar um selo de $40 mil quando a Segunda Guerra Mundial estava começando, em 1940? Um australiano comprou um selo que valia provavelmente mais. Ficou com esse selo durante uns 30 anos. Em 1970, fez um leilão na Macy's, Department Store de Nova York, e esse selo foi vendido por $280 mil para um grupo com segunda intenção, que era um grupo de investidores de Filadélfia, que fazia roadshow pelos Estados Unidos para vender ações de empresas e levava como chamariz para primeiro anúncio este selo. Olha, você vem aqui para ver o selo mais caro da história mundial, um selo de $280 mil. Durante 10 anos ficaram com esse selo, fazendo propaganda. Em 1980, aparece outra figura, a mais carismática de todas, o John DuPont. John DuPont era dono da maior empresa química do mundo, a DuPont, que tinha um ego maior que a própria fortuna. Ele gostava de ser apresentado como filatelista para mostrar que ele não era só um homem rico, ele era um homem culto. Naquela época, muito mais do que hoje, a filatelia era conhecida como o hobby dos reis, o hobby das pessoas inteligentes. E ele gostava de se apresentar como tal. Então se apresentava como filatelista, exigia que fosse apresentado assim. E comprou esta peça no leilão por $935 mil. Teve que disputar com alguém. Acontece que esse John DuPont não era só filatelista, o ego dele não era só na filatelia, ou só mostrar cultura. Ele queria mostrar que ele era também um patrocinador do esporte mundial. Dentre as coisas que ele patrocinou um bonitão búlgaro de lutador, acho que de luta livre. Aparentemente teve um caso com este lutador, e a história terminou com ele, John DuPont, dono da DuPont, matando a tiros o irmão deste, não vou dizer amante, porque a história não é provada, mas, aliás, existe um filme, chama-se The Foxcatcher, sobre o John DuPont. Vale a pena assistir, muito interessante, que apresenta a morte também dele.
o assassinato. Nos Estados Unidos, mesmo quem mata a pessoa rica, quem é rico e mata alguém também vai para a cadeia, lá, diferente de outros países. Ele foi preso e morreu na prisão, o John DuPont. Com toda essa complicação de um espólio de bilhões de dólares, essa coleção ficou presa na justiça americana por alguns anos. Em 1984, não, perdão, em 2014, agora, o John DuPont morreu 10 anos antes disso. Em 2014, o espólio foi liberado e este selo foi colocado dentro, a coleção dele foi colocada à venda pelo Feldman, um comerciante de Genebra, e este selo foi colocado para ser vendido pela Sotheby's, não sei se Londres ou Nova York. Nova York, acho. E atingiu a soma de 9.480.000 dólares. Foi comprado por um senhor chamado Stuart Wilkinson, ou algo assim, que é um desenhador, um designer de sapatos de mulher. Esse senhor anda dando entrevistas aí, mostra o selo, que é o mais caro da história. Outro recorde mundial, 9.480.000 dólares, que é um preço absurdo, vendido há 5, 6 anos atrás. Por que esse homem compra esse selo? Possivelmente por ego. Ele é um colecionador desde criança, mas eu vi as exposições dele assim, primário, comprando selinho. E esse selo, ele diz que sempre foi um objetivo da vida dele, quando ficou rico, passou a comprar. Esse selo de 9.480.000 dólares não é só o selo mais caro do mundo, é a coisa mais cara do universo. Vou te explicar por quê. Por centímetro quadrado, o selo é assim. Por centímetro quadrado não existe nada mais caro no mundo. Por grama, não existe nada que chegue perto do preço de 1 grama desse selo, que pesa 1 grama ou 2 gramas. Não pesa mais do que isso. Por volume, então, não é só o selo mais caro do mundo, é o objeto mais caro do universo. Apresenta como tal e pronto, você já tem uma audiência. Né? Agora, Everaldo, uma dúvida. Peça única, uma tremenda história. Você acha que só isso influenciou na formação desse preço? Ou tem mais coisa? Tem mais coisa, a sequência de coisas. O Winston Churchill, grande filatelista também, além de vários reis, costumava dizer que o valor de um objeto está na história que você pode contar sobre ele. Então, a minha impressão é que é a história do selo, os acontecimentos, as 2 guerras que influenciaram na venda desse selo, o menino que encontrou o selo e vendeu por valor insignificante, o ter pertencido ao barão Ferrari, ter pertencido ao suposto homossexual Dupont, ter batido o recorde 3, 4 vezes como peça mais cara do mundo, fez uma história. Difícil explicar perfeitamente por quê, mas não existe nenhuma referência além disso que eu estou mencionando para você, tirando lá do fundo da cachola. E você acha que esse valor é sustentável? De novo, acho que vale o dito do Churchill. Um objeto tem o valor proporcional à história que você pode contar sobre ele. Será que não vem uma história diferente aí com o sapateiro, ou algo assim mais curioso? Além do ego de cada um, né? Se você é bilionário, não tem o que fazer com o dinheiro, mas eu tenho o selo mais caro do mundo, eu sou filatelista, eu sou culto. Everaldo, uma pergunta. O que te atraiu na filatelia a ponto de você dedicar sua vida inteira a ela? Bom, dediquei minha vida como hobby. A maior parte do meu tempo eu fiquei trabalhando. Parte para poder comprar selo. E eu acho que foi a dinâmica. É algo que não é como um álbum de figurinha. Uma criança, um adulto, pega um álbum de figurinha, vai comprando figurinha, tem um prazer imenso quando ele acha uma figurinha mais rara,
até completar o álbum. Quando completa o álbum, sabe o que ele faz? Nada. Ele simplesmente, aquilo passa a ser algo desprezível. Ele joga no canto, esquece o prazer que ele teve. A filatelia é mais do que isso. A filatelia tem uma dinâmica, não para nunca. E tem estudos relacionados que você pode desenvolver junto com ela. Eu acho que é a dinâmica, não é algo que acaba como uma paixão qualquer, como um álbum de figurinha que você completa e perdeu a graça. Ou uma refeição que você comeu, está enfastiado, chega. Não é. Não tem fim quando você se dedica. É a dinâmica. E como você vê o futuro da filatelia? Puxa, acabei de essa pergunta, já me fizeram 3, 4 vezes, eu não sei se sei responder corretamente. Eu acho que se a filatelia tivesse... A maioria das pessoas que fazem essa pergunta dizem, bom, agora com a internet vai desaparecer a filatelia. Eu costumo retrucar. A maior parte da filatelia, estudo filatélico e coleções e exposições, está baseada no período pré-1875, quando a União Postal Universal se instalou no mundo. Antes disto, a filatelia, os portes eram determinados por convenções particulares entre países e companhias de navegação, entre governadores de estados diferentes. Então tem uma infinidade de atrações e de estudos para você fazer. E de selos emitidos pelo correio, emitidos particulares, emitidos por um fim específico. Em 1875, a União Postal Universal, com a globalização, naquela época já começava, padronizou os portes. E a filatelia teve uma redução de interesse a partir daí. Porque existem bilhões de selos a partir daí. Mas a maioria são comemorativos. Os portes são estabelecidos pelas convenções internacionais. Não existe mais todas aquelas dificuldades que existiam das impressões primitivas, dos acordos particulares feitos até esta data. Se a filatelia tivesse que acabar, o estudo filatélico, ela teria acabado em 1875, quando começou a União Postal Universal, e não acabou. Aliás, ela continua fortíssima, e continua forte como era na parte pré-1875. Então, não é a internet que vai acabar com a filatelia, não. Eu acho que a filatelia ainda tem um grande futuro, principalmente na parte antiga. Como tem futuro um quadro de Renoir, como tem futuro coisas que não serão replicadas mais. Acho que o futuro da filatelia ainda existe, apesar do selo para porte de carta ser uma coisa desprezível hoje. Everaldo, obrigado pela conversa. Ora, prazer foi meu. Pessoal, Acha Investimento em Cultura, Conhecimento, Prazer e Bom Gosto. Até a próxima.